O Telefone Preto, que é o mais novo projeto da Blumhouse Productions, é um bom filme que o tempo todo parece que está prestes a se tornar excelente. Ao mesmo tempo, é também um bom filme que, em vários momentos, ele parece perigosamente perto de cair no lugar comum, e cair no genérico, e cair nas armadilhas do gênero ao qual ele pertence. E no fim das contas, entre altos e baixos, eu acho que o Telefone Preto, ele é um filme de terror funcional. Ele não é um filme que vai ficar na minha memória daqui a uma semana, mas é um filme que ali, durante aqueles 103 minutos em que ele se desenrolou na frente dos meus olhos, ele conseguiu funcionar razoavelmente bem, pelo menos comigo. O filme é baseado num conto de terror homônimo que foi publicado em 2005 por um autor chamado Joe Hill, e ele é dirigido e co-escrito pelo Scott Derrickson, que é um cineasta que já dirigiu O Exorcismo de Emily Rose, dirigiu a refilmagem do Dia em que a Terra Parou e, mais reconhecidamente, ele dirigiu o primeiro filme do Doutor Estranho para Marvel. Esse longa de agora, O Telefone Preto, ele se concentra numa pequena vizinhança no subúrbio de Denver, no Colorado, entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80. Tudo corria normalmente naquela vizinhança, até que, a partir de certo momento, surge um sequestrador misterioso que de tempos em tempos se aproxima de crianças aleatórias na rua, e assim que ele consegue chamar a atenção delas, com os balões pretos que ficam no interior da van preta dele, ele lança um gás nelas, que deixa elas atordoadas, e leva elas para um cativeiro, sabe-se lá onde, em qualquer canto da cidade. Esse sequestrador, ele se esconde atrás de uma máscara que ora tá cobrindo o rosto dele inteiro, ora tá cobrindo só metade da testa até o nariz, ora tá cobrindo só metade do nariz até o queixo. O que nos traz ao protagonista da história, que é um menino chamado Finn, que depois de ser sequestrado por esse sujeito anônimo, resolve bolar um plano para poder escapar do cativeiro. E ao mesmo tempo, a irmã do garoto, a Gwen, ela tem um monte de visões sobrenaturais e sonhos envolvendo o sequestrador que talvez ajudem a polícia a encontrá-lo. É uma premissa simples que o filme cumpre razoavelmente bem. O problema é que, embora o Scott Derrickson seja um diretor eficiente em várias questões, ainda assim ele tá longe de ser um mestre do horror. Em vários momentos do Telefone Preto, a maneira como ele articula a atmosfera de tensão, de suspense e de horror me soou um pouco protocolar demais. A maneira como ele usa os elementos de linguagem que ele tem à disposição para criar esse horror, fotografia, design de produção, montagem, trilha principalmente, etc., muitas vezes acaba caindo na mesma obviedade, nos mesmos esquemas de sempre. Desde a decisão dele martelar do início ao fim uma trilha sonora extremamente pesada, extremamente grave no ouvido do espectador, praticamente implorando para ele se sentir tenso diante das imagens, até a decisão dele rodar os flashbacks que surgem ao longo da projeção com uma fotografia extremamente grossa, extremamente granulada, para poder imprimir um aspecto de imagens de arquivo, de registros reais, como se isso por si só fosse tornar aquelas imagens mais assustadoras. São truques meio batidos que o Scott Derrickson muitas vezes ele joga de maneira meio arbitrária. Embora eu deva dizer que tem algumas decisões estilísticas que ele toma ao longo do filme que eu acho que funcionam. Eu gosto muito, por exemplo, do recurso que ele imagina para poder retratar as ligações entre o Finney e as pessoas que estão do outro lado da linha do telefone preto que dá título ao filme. São momentos em que a gente vê o Finney falando pelo telefone, a gente escuta as vozes daquelas pessoas essas que estão mortas, só que ao mesmo tempo a gente vê no fundo, ao lado dele, as pessoas do lado delas falando, como se estivessem no mesmo ambiente físico, entre aspas, que o Finney, mesmo que não estejam. É um recurso que eu acho bacaninha. Fora isso, eu acho que até a própria decisão do filme de se ambientar no final dos anos 70 para o início dos anos 80 acaba caindo um pouco naquele problema que eu relatei agora. Por um lado, eu até acho interessante o fato da ambientação do filme como um todo, a trilha sonora, a direção de arte, os figurinos, de um modo geral, serem mais discretos, evitarem chamar atenção para si mesmos, ao contrário do que é o caso de várias obras de terror recentes que se passam mais ou menos naquele período. Por outro lado, eu também acho que o filme não extrai absolutamente nada de interessante desse detalhe de época. O fato dele se passar naquele período específico é um detalhe que não só não faz a menor diferença, como parece não interessar nem um pouco, nem ao Scott Derrickson, nem ao filme em si. Mas pra mim, o grande problema mesmo do Telefone Preto consiste na tentativa do filme de mesclar o aspecto mundano da trama, o fato de que ele vai girar em torno de um assassino comum, no meio de uma vizinhança comum, com os elementos sobrenaturais que surgem na narrativa. A maneira como o filme insere toda aquela questão envolvendo as visões que a Gwen tem sobre o sequestrador e como que essas visões vão impactar na própria investigação da polícia, é um recurso que soa completamente perdido no meio de uma narrativa
que, de tão mundana, ela claramente não estava se sentindo à vontade para comportar elementos daquela dimensão toda. É claramente uma mistura heterogênea, na qual os dois componentes são radicalmente distintos e distantes um do outro, e que, da maneira como eles são trabalhados aqui, acabam soando ainda mais incompatíveis do que pareciam à primeira vista. E toda a inserção desse aspecto sobrenatural na trama é tão forçada que o filme nem consegue encontrar espaço para poder trabalhar ela direito, fazendo ela soar não só perdida, mas superficial e, portanto, dispensável dentro do todo. Por sorte, eu acho que o Telefone Preto ele conta com uma vantagem imensa que certamente eleva a experiência como um todo, que é o seu vilão, interpretado pelo Ethan Hawke, com o rosto coberto ou parcialmente coberto. E eu acho que a razão para esse vilão funcionar tão bem é justamente o fato dele ser um vilão tão mundano. Ele não representa qualquer tipo de intervenção sobrenatural no nosso mundo. Não, ele é um perigo do mundo real. O filme toma uma decisão que eu particularmente julgo essencial e determinante para o sucesso dele, que é o fato de que ele não explica absolutamente nada sobre o sequestrador. De onde ele veio, por que ele faz o que faz, o que se passa na mente dele, nada. Nós nunca, em momento algum, saberemos o que ele vai ser capaz de fazer no minuto seguinte. E isso imprime uma imprevisibilidade que contribui para torná-lo não só instável, mas mais ameaçador. Só que ao mesmo tempo, a performance do Ethan Hawke não é uma performance que vai buscar evocar a ameaça de uma maneira simples ou óbvia. Na verdade, na maior parte do tempo, o Ethan Hawke está indo justamente na direção oposta a isso, apostando justamente na vulnerabilidade emocional, que pode ser falsa ou legítima, não importa, do personagem para poder criar essa dimensão dramática. Não é um monstro que vai se deixar definir por gritos ou por palavrões ou pela violência física, embora ele também não deixe de cumprir com todos esses pré-requisitos. É um vilão que vai te conquistar pelo tom de voz doce, pelo café da manhã que ele prepara para o seu refém, pela mágoa que ele sente quando ele percebe que não conseguiu gerar simpatia no seu refém. Então é um personagem multidimensional que permite que o Ethan Hawke explore cada uma dessas nuances dele, e o Ethan Hawke faz isso muito bem. Então, com isso, no saldo final, o Telefone Preto ele é um filme que me agrada muito mais por questões pontuais e iconográficas do que necessariamente pela maneira como ele vai se debruçar sobre os seus temas. É um trabalho que aglutina uma série de ideias interessantes, umas funcionam bem, outras nem tanto, umas funcionam bem em conjunto, outras nem tanto, outras nem um pouco. Os méritos dele não chegam a ser espetaculares e suficientes para torná-lo um filme inesquecível, mas os deméritos dele também não chegam a ser grosseiros a ponto de eclipsar aqueles bons méritos.